Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Magno aqui da GTEC Ilha, climatização elétrica, diretamente do projeto Resfriando. E hoje eu estou no segundo episódio do quadro Entrevistando. E hoje eu estou com uma personalidade aqui do nosso segmento de HVAC. Todo mundo que trabalha no segmento conhece a minha amiga, eu posso chamar de amiga, né? A Graziele da Vinci. A gente conversou sobre esse nome da Vinci, não vou nem falar. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês aqui, para quem não conhece, né? Passar a conhecer um pouco dessa estrutura que a gente está, falar um pouco da empresa dela, enfim, vamos bater um papo. Primeiro eu quero agradecer o convite da Eugene, do Magno. O Magno é um cliente da Eletrofrigo, tem um amigo, a gente está sempre participando dos eventos aqui. A gente tem uma loja em Niterói, em São Gonçalo e aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E o Magno trabalhava na área naval e estava muito próximo, então visitou muitas vezes nossa unidade de Niterói. Sou de casa. Então eu estou muito feliz aqui de participar do quadro, parabenizar também a Eugene por essa iniciativa e contar um pouco da história de como uma mulher veio parar nesse mundo da refrigeração, né? Eu nasci em Paracambi, uma cidade do interior aqui do estado do Rio, sou filha de um profissional que foi técnico, meu pai. Minha mãe era uma vendedora de artigos para decoração de casa e também então minha casa, quando criança, era sempre cheia de gente. Acho que isso ajuda muito a gente se tornar uma pessoa social, receber bem. O meu pai tinha nosso quintal como oficina e eu sempre vivi naquele mundo das peças e engraçado que desde nova eu pensava em tomar conta dos negócios, sabe? Vou tomar conta, mas o negócio não era nada, era uma oficina muito bagunçada. Meu pai era um entusiasmado com essa questão técnica, falando de Da Vinci, né? Ele sempre foi meio engenhoco, fazia várias máquinas na nossa oficina, não só para refrigeração, mas para ajudar a Embrapa, para ajudar a Universidade Rural aqui, que tem vários trabalhos técnicos para essa área de alimentos e também de área de agricultura. Ele, então, era apaixonado pelo Leonardo da Vinci e deu o meu nome de Graziele da Vinci para o E é muito engraçado que isso dá um maior status. Se eu falasse a verdade que eu sou Graziele da Vinci Pereira, talvez não teria tanto impacto, né? Tanta exposição. Mas curiosidades à parte, eu acho que a minha essência, quando jovem, era muito difícil, né? Realmente, meu quintal era uma oficina, como é de muitos profissionais que a gente atende hoje. Você viveu isso, né? Você não caiu de paraquedas no segmento, né? Você nasceu dentro de uma oficina, praticamente, né? O nosso carro também era muito a oficina, né? O carro que levava para a escola era o mesmo carro que meu pai usava para fazer os conceitos. E foi um pouco disso na adolescência que me fez entrar nesse mundo corporativo e também buscar muita qualificação. A primeira foi, meu pai me convidou para ser sócia dele na empresa de serviço que ele tinha lá em Paracambi. E eu fui emancipada. Não sei se vocês sabem o que é emancipar. É você ganhar a maioridade antes de alcançar a maioridade. E eu fiz isso com 16 anos. Então, naquele momento que eu fui emancipada, me trouxe um senso de responsabilidade muito grande. Quando a gente é muito humilde, o que a gente tem de mais importante é o nosso nome. Com certeza. Então, eu falei, eu vou honrar a reputação de ser organizada financeiramente. Então, isso foi um divisor de águas para a minha carreira, para a gente chegar onde a gente está hoje. Então eu trabalhei 1 ano de graça no escritório de contabilidade que atendia a oficina do meu pai, que aí eu pude entender o que eram aqueles documentos. Por conta disso, por ter trabalhado no escritório de contabilidade, eu fui fazer contabilidade. Você é formado? Sou formada em contabilidade, sou formada em administração de empresas também. Tudo para tentar realmente trazer gestão, porque eu acho que o sucesso dos negócios, óbvio que a gente ser entusiasmado, transforma muito os negócios, a gente ter emoção envolvida, fazer com amor, mas se a gente não tem a parte técnica, tanto a parte técnica profissional, você que está no campo, quanto da gente que é gestora, nada vai ter sucesso. Ação sem direção é esforço em vão, né? A gente tem que saber qual a direção que a gente está seguindo. Não adianta muito bom isso, eu não tinha ouvido isso. Eu inventei agora, porque não adianta, qual é o meu pensamento? Não adianta você colocar muito esforço em algo se você não tem uma direção correta. Até pelo contrário. Você pode colocar um esforço e você tá, assim, no sentido contrário da coisa, né? Não tá indo para o caminho correto. Naquele caso ali a dor que me movimentou naquele momento foi realmente aquilo. Eu ia para a escola com o mesmo carro que ia para a oficina. Então, assim, não era legal. Então, aquilo me trouxe um incômodo. O primeiro foi o incômodo de não ter uma vida próspera financeiramente. E como eu via que tinha muita gente que queria os serviços do meu pai, eu falei, quer saber, deixa eu lá organizar. Então, eu comecei organizando essa oficina. Realmente o negócio prosperou. Eu trabalhei em família até 2010, que foi quando eu falei, acho que agora está na hora de eu criar a minha própria história. Então eu tinha também um modelo de gestão muito diferente do modelo de gestão da minha família por conta dessas oportunidades, né, de buscar qualificação. Eu também lia muitas biografias de grandes empresários. Naquela época nem tinha história de mulheres, eram mais histórias de homens, né, e executivos americanos. Os livros também era mais a biografia americana.
E os Estados Unidos têm uma referência em gestão até hoje, né? As melhores universidades estão em Harvard, em Boston, todo mundo, tudo que é academia da administração é americana. Então trouxe vários insights, né? Mesmo que lá em Paracambi, mesmo que uma cidade tão pequena, um negócio tão pequeno, aquilo foi trazendo mudanças para o negócio. E mais tarde, quando eu vim empreender sozinha, desde 2010, é que eu venho então fazendo do meu jeito. E aí eu acho que tem, além da parte técnica, tem também a questão do feminino. Sim. Eu acho que as mulheres, elas têm um cuidado mais holístico, né? A gente tem uma visão mais ampla. Eu sou mãe, né? Então a maternidade também traz essa coisa do cuidado. Eu acho que a minha casa, como eu disse, que era viva, né, com essa questão do meu pai, da minha mãe, muito social. Eu acho que eu também trouxe um pouco disso, né, de socializar. Mulher, quando quer fazer, faz bem feito, né? Não adianta. Então, eu acho que tem... É mais detalhista. Eu acho que, assim, eu vejo pelas mulheres, até no nosso segmento, as mulheres, às vezes, não adianta. A gente tem que falar, o homem, ele tem uma força muito maior do que a força da mulher. A gente não vai querer comparar. Mas se você for prestar atenção, a mulher ela é muito mais detalhista no que ela faz. Dificilmente você vai ver uma mulher refazendo um trabalho que ela fez, porque ela se preocupa muito mais nos detalhes. Sim. Né? Eu vejo muito isso na mão de obra. É séria, né? Eu acho que a gente também hoje tem que se provar muito. Sim. Né? A gente se qualifica mais também. Tem que ser boa duas vezes, né? Como já diz o Racional MC, né? Tem uma estatística que fala também sobre a gente, sobre a questão de vagas, né? Quando tem uma vaga importante de cargos de liderança, a mulher, ela demora muito para se candidatar à vaga, porque ela tem que ter todas as qualificações, todas as certificações para se candidatar para aquela vaga. O homem não, o homem ele usa mais. Então acaba que também, além da gente estar conquistando esse espaço também na liderança, tem essa questão da gente se cobrar mais. Eu acho que por isso que a gente tem se qualificado muito mais. As estatísticas de quem está mais na universidade, é muita mulher. Embora não nas áreas de exatas, matemática, engenharia, estamos entrando aí também, mas de um modo geral, hoje a ocupação é mais feminina do que masculina. Por esse desafio da gente realmente se mostrar que é capaz, a gente tem que se provar mais. Sim. Eu elaborei 7 perguntas que eu acho que são perguntas que você, amigo, que está ali atrás da câmera, ali batendo esse papo com a gente nesse dia, seria a pergunta que você iria fazer. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao assumir uma posição de liderança na Eletrofrigo e como você superou essas dificuldades? Eu vou voltar lá na oficina do meu pai, que eu lembro que a gente atendia serviço, como muitos clientes da Eletrofrigo hoje. Eu lembro que um cliente se queixou de que, naquela época, a gente pintava a geladeira na nossa oficina lá em Paracambi. Que a pintura, quando foi entregue, a pintura não estava muito boa. Eu atendia telefone, tudo isso na oficina. E aí eu fui chamar a atenção do profissional que tinha feito. Era um homem enorme, eu sou muito magrinha. Eu cheguei no meio da oficina e fui chamar a atenção dele. E ele aprendi uma lição muito grande ali. Ele falou assim, Grace, você pode me chamar a atenção, mas aqui no meio de todo mundo, você pode me chamar num canto? Ele olhando pra mim, eu dando bronca nele. E ali eu comecei uma questão de respeito. Independente da posição de ser mulher ou não, mas de como eu falo com quem trabalha comigo. Como eu falo do que está errado. E eu acho que ter esse comportamento a vida toda abriu muitas portas para mim, mesmo sendo mulher. Né? Então eu acho que, para mim, eu tive poucas vezes que eu senti que eu estava passando por um momento de machismo. Primeiro, algumas visitas de fornecedores, né? Por um longo tempo eu convidava os fornecedores para me visitar e demorava muito para me visitar, mas quando eles visitavam, eu conquistava o que eu queria naquele momento, porque ele via a empresa já pequena ainda, muito pequena, e ele via a organização que a gente tinha. Então, o primeiro foi receber os fornecedores. Porque como eu sou uma varejista, né, Eletrofrigo é uma varejista, eu compro e revendo produtos, varejista, a gente também faz distribuição, eu preciso da parceria dos fornecedores. Então, acho que o primeiro grande desafio que eu tive foi esse. E ali, meu pai foi um cara muito ousado, então ele nunca deixou de falar, vai buscar. Eu tive uma família que sempre incentivou muito o protagonismo de mim e dos meus irmãos. Né? Eu acho que não ter esse protecionismo exacerbado, porque às vezes a gente tem uma filha menina, também me deixou uma pessoa mais leve. Então, eu não tinha muita vergonha de me pedir, mas eu percebi algumas coisas nesse sentido. E outra também, quando eu criei a Eletrofrigo, o que motivou, né, a criar uma loja de peça e o que a gente traz hoje? Eu acho que já está intrínseco em algumas perguntas que você vai fazer aí. Era criar um ambiente de acolhimento, tanto que a gente tem padrão de loja bem bacana. E depois que a gente fez, um monte de gente veio falar comigo, Grace, copiei sua loja aqui no Norte. É um orgulho. E isso é uma super motivação, porque a gente tem que estar inventando sempre. Já que a gente está sendo visto, qual vai ser a próxima onda que a gente vai criar, né?
Como a gente vai surpreender o nosso cliente na hora que ele chega na loja, na hora que ele se relaciona com os nossos funcionários. Sim. Né? Uma das coisas também que eu criei, que acho que é muito feminino quando eu criei a Eletrofrigo, é criar um atendimento diferenciado, não só meu, porque eu não consigo mais estar na frente do tempo todo. Como multiplicar isso para a equipe? Começa em como eu me relaciono, como eu, como líder, me relaciono com a equipe. Como é que eu vou querer dizer que eu quero uma coisa se um relacionamento sou outra pessoa? E aí, outra coisa desse negócio feminino foi quando eu comecei a fazer os eventos, porque mesmo lá pequenininha, eu chamava todo mundo para fazer treinamento. Não tinha sala de treinamento na loja da Eletrofrigo, nada disso. Eu ia para uma igreja que tinha lá perto, eu ia para a CDL para levar. E como era tudo novo, eu panfletava para todo mundo na hora que eles estavam chegando. Eu recebia e botava todo mundo sentado. Todas as pontas, né? E no final, quando eu ia lá na frente dizer quem eu era, o que eu fazia, no final do treinamento, eles vinham falar comigo: nossa, eu achei que você fosse atendente, eu achei que você fosse... E depois eles me encontravam na loja, porque eu sempre vivi a loja, o salão de venda, porque ali é aqui que está o que faz a gente crescer. Sim. É o produto novo que você está buscando, essa qualidade de atendimento que a gente quer entregar, é ouvir o que é diferencial para você, pode ser que seja entregar muito rápido. E como é que eu entrego rápido com mais de 10 mil itens no estoque? Um sistema que tinha que ser inteligente. Então, a gestão veio muito dessa escuta ativa. E eu acho que a mulher tem muito isso. Sim, bacana, bacana. Vamos para a segunda pergunta. O que você acredita ser o diferencial competitivo da Eletrofrigo no nosso segmento? Primeiro é você que tem um negócio, né, acreditar muito na sua intuição. Então a minha intuição sempre foi que queria ser bem atendida. Quantas vezes, saindo de Paracambi e vindo para o Rio, na época que eu acompanhava meu pai, eu sou filha menina, então o pai sempre carregava junto. A gente era muito descrente, assim, porque a gente não andava bem vestido, a gente era muito humilde. Então, às vezes, o julgamento, né, que o vendedor já olhava... começa assim, só já naquele primeiro olhar pela roupa, né? Falei, eu vou fazer um balcão diferente, eu vou fazer uma empresa diferente. Então, acho que o primeiro diferencial competitivo está muito ligado nessa qualidade de atendimento. Você se sentir em casa, né? O cliente se sentir em casa. Humanizar isso. Humanizar. E depois, eu acho que tem a maior variedade de peças e para isso a gente tem um sistema de tecnologia muito inteligente que organiza esses dados para a gente poder fazer um mergulho nos dados e trazer essa solução. Sim. E também tem a questão da entrega, né? A gente... Esse ano trouxe muita coisa nova para cá, para a gente poder, mesmo que você esteja onde você estiver, a gente te entrega onde você estiver de forma muito, muito rápida. Sim, sim, bacana. Vamos lá, vamos seguir. A terceira seria o seguinte: na sua visão, quais são as maiores tendências e mudanças que estão moldando o futuro do nosso segmento de HVAC? Tem muito, né? Essas mudanças climáticas, a gente fala tanto tempo sobre isso, né? Eu acho que agora a gente está começando a sentir efetivamente os efeitos climáticos de enchente, calor em lugares que não tinham. Então, eu acho que primeiro é ficar muito atento à questão da poluição dos gases estufas. A gente está cada vez mais usando fluidos ecologicamente corretos. Sim. Isso traz uma grande oportunidade para o nosso mercado, porque o parque instalado daqui a pouco vai ter que ser substituído. O parque mesmo, aquela máquina que estava com aquele fluido que já está lá há 20 anos instalada, daqui a pouco ela vai ter que vir com um novo fluido refrigerante. E sabe lá quanto mais vem de fluido refrigerante diferente. O R32, que veio aí um fluido natural, que é uma inovação. O inverter, que vai estar cada vez mais em mais máquinas. Eficiência energética, né, Graça? O tempo todo os fornecedores estão em busca disso e isso traz oportunidades para mim como lojista, como revenda, para atender essa reposição e para o profissional. Sim. O R32 trouxe tanto medo e trouxe grandes reflexões que de fato a gente tem que qualificar a mão de obra. Sim. Eu que sou profissional não posso ler só matéria na revista que é ESG. O que é ESG se aplica no nosso mundo já está diretamente ligado, que é essa questão da sustentabilidade. Quanto menos consome energia, menos impacta o mundo que a gente vive. Então, acho que são reflexões lá fora, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas empresas, indústrias que atendem a gente internacionais. Na Europa, então, é muito mais exigente do que aqui. Já não tem mais R22 e 410 há muito tempo. Há muito tempo, né? Então, o Brasil tem se adequado a isso, né? Foi ótimo ter recebido o G20 aqui também. Então, acho que isso traz reflexões de quanto tem de coisa boa, porque quando o mercado muda, tem muita oportunidade. Eu, profissional, você que é técnico, se prepara primeiro, você entra nos clientes mais importantes primeiro. As indústrias internacionais que tem no Brasil, de farmacêuticas, né? A indústria também de alimentos, como elas são estrangeiras, elas já têm a exigência já trazem consigo na bagagem, né? De trocar o parque mais rápido ainda. Então, você pode entrar nesse mercado primeiro que todo mundo. E, óbvio, exige muito mais qualificação. A gente vai bater nessa tecla de qualificação, que eu acho que é um assunto muito, muito importante. Não, por acaso seria a próxima pergunta. Como que você enxerga a importância da capacitação técnica
para os profissionais do setor de HVAC? Eu acho que a gente tem que fortalecer, sim, demais a qualificação, porque é um mercado muito rico. Trazendo algumas estatísticas, né? A Abrava pegou alguns dados da Abrava. A gente tinha 36 milhões de instalação de ar-condicionado de parque, estava falando só de ar-condicionado. E agora, em 2024, no primeiro semestre, mais de 5 milhões de unidades são fabricadas e são vendidas, 88% de crescimento das vendas em relação ao ano passado. Isso traz um número de importância do segmento. Eu acho que, embora não tenha tanta certificação, né, tantas exigências para o profissional da área... Que é diferente como lá fora, que exige, né? Lá fora é totalmente diferente. O profissional ele precisa estar habilitado para estar executando aquele tipo de atividade. Aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Né? Já está começando um movimento disso e eu acho que isso é super importante, até por uma questão de remuneração, né? Quanto mais a gente qualifica o mercado, melhor remunera o profissional que atua nele. Tu puxa a régua para cima, né? Então, acho que a qualificação, ela não é só uma questão de exigência, que muitas vezes o profissional fala assim, agora estão perdendo esse certificado, o outro entra traz um olhar crítico, negativo para isso. E eu acho que não, cara, quanto mais qualifica, se eu me qualificar, eu começo a me distanciar, valorizar minha mão de obra da concorrência que ele mesmo tem. E considerando o tamanho que o mercado vai alcançar nos próximos anos, é muito gigante. Outra coisa também que, falando agora de refrigeração, é que depois da pandemia houve muita reflexão sobre a qualidade de vida, né? O que eu vou fazer com o meu tempo livre? Então, eu vou me dedicar mais ao lazer, eu vou investir em restaurante, eu vou investir em viagens, então a hotelaria, o lazer, tudo isso demanda muita refrigeração. Então, olha o tamanho do mercado que tem para a gente crescer. Não, o nosso segmento, ele é muito vasto. Desde a parte de conforto ao frio alimentar, a parte de farmacêutica, a conservação de vacina, a parte de... Enfim, o profissional que ele é qualificado, ele tem um leque de oportunidade imenso. Então, assim, quanto mais qualificado, melhor é a sua remuneração, né? Melhor a sua mão de obra. E mais oportunidades aparecem. Não adianta aparecer oportunidade se você não está preparado para isso. E até falando também de números, né? A gente tem ainda um mercado muito grande, que com o calor, todo mundo precisa de ar-condicionado. Por exemplo, até o idoso. Né? Hoje a gente vai viver muito mais tempo. Sim. Essa idade extra de vida que a gente está conquistando com mais qualidade médica e tudo, né? Já é uma população que não existia. Né? Outra, o idoso é muito mais sensível à temperatura. Então, ar-condicionado nesse calor aqui do Rio de Janeiro é 24 horas, cara. Exatamente. Daqui a pouco não vai ter uma casa que não vai ter ar-condicionado. Falando de entrada nesse segmento, né, as estatísticas também mostram que 61% da classe A já tem ar-condicionado. Ainda tem 40% aí. A classe B varia entre 24% a 33%. E a classe restante tem uma entrada de 13%. Você imagina o quanto ainda tem de casas, de apartamentos. Se você anda pela cidade, você vê o mercado imobiliário, a construção civil, está a pleno vapor. Gente, olha pra lá e vê quantos ar-condicionados vão ser instalados ali. Pelo menos um, geladeira. Não, e assim, a gente está falando de um segmento, né? A gente está falando só de ar-condicionado. E a refrigeração? Se a gente pegar a parte de refrigeração, a tendência é que é um segmento que ele vai... Não é que vai dar um boom, né? A gente já vive esse boom. Né? Mas não é um segmento, como a gente falou, não é muito fashion, não é muito cool. Todo mundo olha isso com o olhar de riqueza mesmo, de oportunidade, para todo mundo. Então, acho que a qualificação é indispensável para a gente que é lojista, por exemplo, quando você leva um produto e não volta com ele, dizendo que deu defeito ou que não funcionou, e para o próprio profissional, para ele poder realmente ter uma vida mais rica financeiramente. E até o que a gente estava conversando, até para a marca, né? Porque muitas das vezes o técnico vai lá, faz a instalação e dá algum problema. Para o cliente, o problema está na marca. Muitas das vezes ele está no mau serviço, né? Foi prestado ali por um pseudo profissional que às vezes não tem a qualidade, não prestou o serviço de forma correta. A gente escuta isso direto, né? Roda de amigos no final de semana, tá jantando com alguém e a gente fala que você trabalha com isso. Nossa, mas a marca tal é ruim, ou a marca tal. E nem sempre é a marca. É realmente essa interseção aí do profissional. Então, é chamar também cada vez mais a responsabilidade. Ajudem nesse processo, né? E também qualifiquem o profissional, porque isso é muito importante. Eu acho que já tem, né, no nosso mercado uma tendência dos fabricantes se aproximar. A gente já percebe isso nitidamente, que os fabricantes... está com uma escola lindíssima. Abriu um centro de treinamento novo, a gente pôde estar lá presente. Eu quero conhecer. Tá lindo o centro de treinamento, desde a parte de refrigeração, climatização, a parte industrial. Então, assim, é um investimento que uma empresa faz, mas justamente para isso, né? Quanto mais preparada a mão de obra tiver em relação aos seus produtos, menos eu acho que você vai
vai ter em relação a retorno. Exatamente. Né? Menos problema de retorno. Lá eu tive um número, Graça. O que acontece? Era, se eu não me engano, dos problemas de compressores. A gente vai falar só de compressor, tá? De 100% dos compressores recebidos para a garantia, 9% somente tinham problema. Se eu não me engano, era 9 ou era menos. O restante dos compressores estavam bons. Então, assim, você vê que o problema da mão de obra qualificada impacta muito, porque aí, imagina, a logística para pegar... Imagina, você comprou o compressor aqui, aí você alegou que está com problema, aí você traz para a Grazi vai, embala, manda para a LG, vai abrir o compressor, vai analisar e vai ver que o compressor está bom. Aí ele fecha o compressor de novo e manda para cá. É um desgaste né? É um enorme. desgaste, é um valor que tem tudo isso, tem um custo. Isso tem a ver com a qualificação. Isso tem diretamente a ver com a qualificação. Exatamente, né? Muito importante. Agora a gente vai falar sobre as mulheres no nosso segmento, né? Qual foi sua experiência como mulher atuando em um mercado predominantemente masculino e que mensagem você deixaria para outras mulheres que têm interesse em entrar no nosso segmento de HVAC? Eu tenho recentemente feito uma rede de relacionamento tão bacana com as meninas da Brava, com os grupos de mulheres, elas que a gente tem pelo Brasil. E a gente vê que existem várias opções para as mulheres trabalharem no segmento de refrigeração. Né? Sendo dona de um negócio, seja de um varejo, de uma oficina, ou de uma assistência técnica, ou como engenheira de aplicação. Né? Eu tenho a Ana, muito querida. E tantas outras que trabalham em outras frentes. Então, eu acho que a gente fala para outra, a gente pode estar onde a gente quiser, na posição que a gente achar que encanta a gente. E dedicar a qualificação. Né? Então, se eu quero ser engenheira mecânica, eu quero liderar, fazer parte lá da produção, ficar lá na indústria da Eugin, supervisionando aquilo tudo. É correr atrás, né? Buscar. É isso, porque eu acho que desmistificar nossos medos, acreditar mais na gente. Muitas vezes a gente precisa só falar uma para outra. Vai, acredita em você. E independente também só do mercado de refrigeração. Eu faço parte do programa de mentoria da Fiesp, Elas na Indústria, que é esse o nome do programa. E o programa de mentoria da Fiesp tem como objetivo não fazer a aceleração só para mulheres do segmento de HVAC, de tudo. Da indústria metal, mecânica, química. O programa já está, acho que na 3ª ou 4ª rodada de mentoria. O objetivo da gestão, eu fiz parte da concepção do programa. São encontros que você se voluntaria como mentora ou você pode buscar ser mentorada. As inscrições acontecem 2 vezes por ano. O que consiste no programa de mentoria? Você conversar com a gente que está numa posição de liderança para tentar trazer você para cá. Sim. Geralmente as mulheres que participam, que querem ser mentoradas, já trabalham em algum cargo importante na indústria. Entendi. Mas a ideia é trazê-las para a liderança, porque a gente tem poucas mulheres na liderança. Trazer essa experiência que vocês adquiriram ao longo do tempo. Né? E aí nessas conversas é bem objetiva a conversa, ela escolhe um desafio e a gente bate um papo. E na maioria dos papos, já participei de 3 edições, é isso, você está pronta. Sim. Vai lá e fala, vai lá e se candidata para outra vaga, porque as mulheres ficam achando que a gente tem que estar muito mais preparada, essa história do receio de não estar tão competitiva, né, para a vaga. Então, é isso. Acredita em você e se junte a outras mulheres, a gente sempre troca uma com as outras e para perder esse medo de ir além. Bacana. Eu acho que, assim, o exemplo de que outras mulheres, que a gente falou da Ana, enfim, tem a Joana, tem a Priscila também. Cara, se eu ficar falando assim, antigamente as mulheres elas não tinham referências, né? Eu acho que uma referência é importante. Sim. Você olhar lá e você se espelhar. Não, olha, poxa, eu tenho uma mulher num determinado nível, sabe? E em várias posições, você vê a Patrícia da Tose, eu não quero ficar falando nome, porque vai porque faltar vai faltar gente. Tem a isso Paola, aí. que é uma amiga e cliente aqui do Rio de Janeiro, tem a Cristiane Lacerda, que me convidou para fazer parte do sindicato aqui no Rio, a gente foi uma gestão juntas lá, então, e são todas mulheres da indústria, outra de serviço, a outra da superindústria, do varejo, a Carmozinda, a Adriana aqui do Rio de Janeiro, Kézia, tem tanta mulher incrível. Gente, vai faltar nome aqui. Então, estão em várias posições, a gente conversa muito entre a gente. Essas referências, eu acho que puxam muito mais mulheres, encorajam muito mais mulheres. Porque antigamente era difícil você ver no campo, né? Às vezes você via que nem a gente conversou, na administração, ali atrás dos bastidores. Sim. Hoje não. Hoje a gente vê a mulherada aí carregando ar-condicionado nas costas, fazendo instalação, né, tomando conta de linha de produção, falando de compressor, falando disso. E eu acho muito bacana e quanto mais mulheres no nosso segmento trabalhando, melhor.
Você acredita que o mercado de HVAC tem avançado em termos de inclusão e diversidade? E que ações ainda são necessárias para tornar o segmento mais acessível para as mulheres? Acho que a gente tem avançado muito. Eu tenho conversado com muita gente, né? Eu sempre gosto de ver o lado cheio do copo. Sim. Ao longo do tempo, e todos esses nomes que a gente disse aqui, as instituições também têm feito muito movimento para isso. Até o Sindicatar aqui do Rio está fazendo vários movimentos também. Eu acho que a gente tem que falar mais. Quanto mais a gente fala de um assunto, mais a gente amadurece sobre ele. Agora, as mulheres têm desafios muito diferentes dos homens. No momento de ter filhos, né, de dividir, principalmente essa questão da maternidade. Acho que se as indústrias que empregam tanto, e são também mais preparadas financeiramente também, creches onde que a gente possa ter um cuidado com o filho, porque diferente do que muita gente fala, quando a gente é mãe, a gente vira uma leoa. Por quê? Para cuidar do filho, óbvio, mas também para cuidar da vida, porque isso traz uma responsabilidade enorme para a gente, porque a gente tem uma outra pessoa para a gente cuidar. Então, nesse ponto, eu acho muito importante esse apoio. Essa rede de apoio, né, que o pessoal fala muito, né? E tem a família, óbvio, que ajuda muito, mas também a indústria, o mercado que pode acolher. Eu conversei com uma mulher do ramo financeiro, mercado financeiro, e ela falou que um banco internacional lá fora, do lado do banco tem uma creche gigante. As pessoas estão no escritório e a creche fica meio de vidro, assim, vê as crianças trabalhando. Acaba o expediente, passam lá e pegam as crianças e vão embora. Então, quanto mais iniciativas a gente poderia fazer a respeito disso, né? Até agora falando do público, né? Do que a parte pública pode prover para a gente, cada vez mais creches, com um longo tempo, que a mãe possa chegar cedo e deixar, não é delegar, mas a gente sabe que a educação, quando bem feita, ela também cria uma nova geração muito mais próspera. Com certeza. Muito mais experiente. Preparada, né? Isso, muito mais preparada. Então, acho que a gente precisa desse apoio, porque a maternidade é muito importante pra gente. Sim. Né? E o que vai ser do futuro se não tiver mais mães? Não, né? Se tiver verdade, com certeza. E a nossa última pergunta aqui é: que conselho você daria para alguém que está começando no empreendedorismo, especialmente no nosso segmento de HVAC? Eu acho que para o segmento de HVAC, qualquer outro, né, a gente tem que entender aonde eu vou competir, né, para onde eu vou, entender quem está nesse jogo comigo, para saber como vou me diferenciar. Né? Eu acho que não fazer só de emoção, não deixar que as coisas... A gente conversou bastante sobre isso, né? Quando a gente deixa, né, a emoção tomar conta, a gente acaba deixando a razão de lado, e o nosso segmento ele é mais focado na razão do que na emoção. Em qualquer segmento, né? Você vai abrir uma loja para vender tortas, ou vai fazer uma loja de refrigeração, ou vai ser um profissional da área que vai estar no campo. Se você não tem o mínimo de administração financeira, às vezes você ganha uma rescisão e vai montar um negócio, mas você não analisou o mercado, não fez a conta do mínimo que você tem que faturar. Não fez o trabalho de casa, era o mínimo, né? Eu acho que tem muita questão também disso, de você saber. E olha, outra coisa, você vai empreender, você vai trabalhar muito mais horas do que você trabalhava como um empregado de alguém. É uma utopia dizer que eu sou dono da minha vida. A sua vida vai virar o seu negócio. Eu amo o que eu faço, então, para mim, eu sou work lover, e todo mundo de sucesso que eu conheço, não só no âmbito de empresário, advogados, contadores, todo mundo trabalha muito. É um mito isso. Então... É 7 dias por semana, né? Eu recebo em casa, às vezes eu tomo bronca porque... mas é sábado, é domingo, é cliente, ainda mais eu trabalho no segmento offshore, prestando, né, a parte de manutenção. Então não tem dia, não tem hora. Então eu recebo, às vezes, ligações, eu tenho que responder um e-mail. Ontem mesmo, acho que meia-noite e pouquinho, eu recebi um e-mail de um cliente que mandou e eu precisava responder rapidamente, então parei o que estava fazendo para poder responder. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso, né? E às vezes você trabalha lá de 8 às 5, deu 5 horas, você despluga. Sim. Eu vou pensar no trabalho só amanhã às 8. Não é. E não é bem assim. Mas se for assim, você não vai ter sucesso, né? Então, acho que esses são escolhas. Se você escolhe empreender... É o preço que a gente paga. Eu não falo nenhum preço, porque eu acho que o preço traz uma coisa negativa. Né? Eu acho que é o que é empreender. Sim. É intrínseco. Então, acho que você quer empreender, analisa o mercado para onde você vai, faz conta de quanto você tem que faturar no mínimo ali. Óbvio que nem tudo dá certo no início, você tem que ser perseverante também, vai ir testando as coisas, mas tem que viver. Se você não viver o negócio, você não vai perceber também o que está dando errado. Aí você também não tem energia para descobrir como fazer o certo. Alguns cursos básicos, o Sebrae, para quem está começando... Tem muito treinamento gratuito, muito gratuito, e também que atende o pequeno negócio. Vai buscar a qualificação, porque nem tudo está no Instagram, gente. Tem muita coisa que tem que sentar na cadeira ou sentar lá para assistir o vídeo, para realmente aprender
as técnicas para fazer uma gestão inteligente e ter um negócio de sucesso. A rede social veio muito para ajudar, né? Ela veio para poder disseminar muito conhecimento. Antigamente o conhecimento ficava restrito. Para você ir na indústria, no fabricante, fazer um treinamento era bem complexo. Hoje é bem mais tranquilo. Sim. Material, informação. Eu acho até, assim, se a pessoa tem uma boa vontade e ela buscar, correr atrás, tudo, a informação está na rede. Mas ao mesmo tempo que a rede social, ela trouxe esse lado bom, ela também trouxe um lado meio ruim, né? De o pessoal achar que é muito fácil, de faça você mesmo. E por isso que a gente vou entrar num assunto meio polêmico, né? De a gente tá vendo muito acidente e a gente bate de novo na tecla de qualificação. Eu sentei em banco de aula, eu sou técnico em eletrotécnica, técnico em mecatrônica, tecnólogo em automação e estou finalizando mais um tecnólogo em refrigeração e climatização. Então, assim, a Grazi, ela fez contabilidade, ela fez administração. Você vê o quanto que a gente está preparado para poder estar executando aquela atividade que a gente está se propondo. Sim. Então, assim, não adianta você querer achar que vai assistir um vídeo, que vai seguir um famosinho ali na internet, que é tudo fácil, que internet é vida editada, né? A gente só mostra o que a gente quer mostrar, sim, né? Verdade, verdade. E sem contar o tempo também que você despende para isso. Se lá é o canal para você captar cliente, tudo bem. Sim. Né? Mas para a qualificação, eu acho que os modelos tradicionais, não tradicionais de sentar na cadeira por 10 anos numa faculdade, mas tem outras formas, como isso, o Sebrae, buscar cursos de administração, cursos daquilo que você não tem competência. Bacana. E chegamos ao fim, né? Acho que foi um bate-papo muito bacana, acho que eu vou ter que voltar aqui para continuar, porque com certeza o pessoal vai pedir mais. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui me entrevistando. Você é um exemplo para mim, pessoal, porque eu vejo a sua dedicação, a sua força de vontade, a sua garra. Não é à toa que você é premiada, não somente aqui, enfim, você é reconhecida no nosso segmento, no nosso meio. Isso é muito bacana, né? A gente vê uma mulher que começou de baixo, de uma família humilde, de chegar onde você chegou. Então eu fico muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de estar batendo esse papo com você. E quais são as suas considerações finais para a gente encerrar essa entrevista, que eu achei super bacana? Eu que agradeço todas essas palavras aí. A gente trabalha tanto, dá um certo carinho assim, em receber isso. Fico muito feliz, muito obrigada. E não é onde chegou, porque eu não cheguei a lugar nenhum. Né? Eu acho que eu tenho uma longa jornada ainda. Todo dia eu estou aprendendo. A gente quer construir uma empresa maior, né? Atender mais clientes de mais formas, mais próximo, né? A gente tem alguns planos para o ano que vem. Eu não vou entrar em detalhes aqui que a gente está construindo. Vai dar soltar o spoiler. Mas é isso, é tentar alcançar mais pessoas que precisam do que a gente precisa, do que a gente oferece, né? Nesse mercado tão rico. E o chegar lá não é nada disso. A jornada que é mais legal. A jornada que a gente fala muito do processo e do propósito, né? A gente vê muito isso. Acho que a jornada, então, essa questão de receber esse carinho, né? É uma super alegria, assim, é gás pra gente continuar trabalhando, pra eu continuar trabalhando, pra levar o time. Eu não faço nada sozinha. Sim, tem todo um time. Galera que trabalha para esse negócio dar certo. Energizar a equipe que está com você também é importante. Então, eu fico grata, vou compartilhar com todo mundo, porque não é uma questão. Eu estou num momento bacana e quero levar a gente para um momento bacana. E a jornada que é gratificante. Muitas vezes a gente passa por momentos super duros. E aí, quando eu escuto esse carinho, faz tudo valer a pena. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de multiplicar a história. Convidar vocês para conhecerem nossas lojas, tem e-commerce que atende todo o Brasil também. A Eugin é uma grande parceira, não só na linha de refrigeração, mas também na linha de peças para ar-condicionado. A gente vem crescendo muito. Um abraço para o Júlio, que me atende com muito carinho. O Lucas Catarino também está no dia a dia comigo, com a Eugin. E a todos vocês que trabalham com refrigeração. Prazer falar com todos vocês. Deixa as redes sociais da Eletrofrigo para a galera seguir, eu acho bacana. Eu acho dificilmente a pessoa que vai estar assistindo não conhece, mas se a pessoa não conhecer, deixa, né? A gente tá no Instagram, @Eletrofrigo, Facebook também. A gente também tem um canal no YouTube, onde a gente compartilha as inovações que a gente está trazendo e também dicas de produto, detalhes técnicos dos produtos. O site, como eu falei. E a gente também está no LinkedIn, @Eletrofrigo, e também estou como Graciele da Vinci. Se quiser falar comigo, estou totalmente à disposição. Vai ser um prazer me comunicar com vocês. Pessoal, eu queria agradecer, né, a audiência de vocês e até a próxima. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, pessoal. Valeu, um abraço, tchau, tchau.